Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de funcionamento da vida 1. Então, nós acabamos de estudar um pouquinho sobre ciclo celular e divisão mitótica, né? Então, a mitose é uma divisão celular em que a célula-mãe forma duas células filhas idênticas a ela. Em organismos eucariontes, isso é importante tanto para o crescimento quanto para reparo dos tecidos, correto? Hoje nós vamos estudar um outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Bom, pessoal, a meiose é uma divisão celular em que a célula-mãe, que é uma célula diploide, 2N, é capaz de formar 4 células filhas. Porém, essas células filhas são diferentes dela, porque essas células filhas são haploides. Então, esse é o ponto principal da questão estudada hoje. Como que uma célula diploide poderá formar, então, 4 células haploides durante um processo de divisão chamado de meiose? Bom, a meiose, ela existe com 2 objetivos principais, que seriam a redução do número de cromossomos pela metade e também o aumento da variabilidade genética. A gente vai entender em detalhes essas questões. Para isso, gente, para estudar a divisão celular, nós temos que estar com alguns conceitos, algumas nomenclaturas muito fresquinhas na nossa cabeça, correto? Então, a molécula de DNA, quando associada a proteínas e compactada, é chamada de cromossomo. Aqui em verde, nós temos um cromossomo simples. Então, a gente observa um braço, o centrômero e outro braço. E aqui ao lado, nós temos um cromossomo duplicado. Continuamos a ver apenas um centrômero, porém, nós observamos cromátides duplicadas, cromátides irmãs. Então, esse é um cromossomo simples, esse é um cromossomo duplicado. Outra nomenclatura importante para a gente revisar: cromossomos homólogos. Bom, aqui do lado, tá? Eu tenho um cariótipo, né, com os 23 pares de cromossomos homólogos da espécie humana. Então, nós observamos o primeiro par de cromossomos homólogos, o segundo par de cromossomos homólogos, o terceiro, o quarto, o quinto, o 20º, olha só como ele já tem uma morfologia bem diferente, o 22º, também morfologicamente bem diferente. O que quer dizer que um par de cromossomos é homólogo? Bom, gente, isso quer dizer que esses cromossomos, eles têm aspecto morfológico idêntico, e se a gente pudesse ler a sequência de genes de cada um desses cromossomos, nós observaríamos que eles têm a mesma sequência de genes. Ou seja, aqui nessa região mais apical, eu tenho um gene para a enzima hepática X. Aqui no homólogo, na mesma região, no mesmo locus, eu vou ter o gene para enzima hepática X. Então, é a mesma sequência de genes. Os genes estão localizados nos mesmos locais. É isso que caracteriza cromossomos homólogos, tá? Morfologicamente iguais e também apresentam a mesma sequência de genes. Outra coisa importante para termos fresquinho na cabeça é a questão da cromátide, né? Então, quando eu tenho um cromossomo duplicado, ele passa a ter 2 cromátides irmãs. Então, aqui, ó, nós temos, né, nessa caixinha, uma cromátide destacada, e aqui em cima, a outra cromátide, a sua cromátide irmã. E vejam que as 2 cromátides ficam unidas por um centrômero. Então, o cromossomo, estando ele simples ou duplicado, vai sempre apresentar
um único centrômero, tá? E associado ao centrômero, durante o processo de divisão celular, seja por mitose ou por meiose, nós temos um conjunto de proteínas adesivas que vão interagir com os microtúbulos do fuso mitótico ou meiótico. Essas proteínas ficam em torno do centrômero e são chamadas de cinetocoro, tá? Guardem esse nome também, que nós vamos precisar dele ao longo da nossa aula. Agora sim a gente entra, de fato, para estudar a meiose. Gente, vocês já viram em biodiversidade que a meiose, ela acontece em organismos com diferentes ciclos de vida, tá? Então, por exemplo, nos organismos com ciclo de vida do tipo aplobionte diplonte, como nós, a meiose é gamética. Ou seja, rapidamente aqui nesse esquema simples do ciclo de vida, nós vemos que o organismo adulto é um indivíduo diploide, né? Ele tem pares de cromossomos homólogos. Ele é 2N. A meiose vai acontecer num grupo específico de células, que são as células germinativas desse indivíduo, e essas células germinativas 2N vão sofrer meiose para a produção de gametas haploides, N. Por isso que essa meiose é chamada de meiose gamética, porque ela tem a função de produzir gametas. Esses gametas, gameta feminino e gameta masculino, vão se juntar num processo de fecundação, restabelecendo a ploidia da espécie, formando um novo indivíduo diploide, que por meiose vai se tornando um indivíduo adulto. Então, esse é o ciclo de vida mais conhecido de todos, o ciclo de vida aplobionte diplonte, em que a meiose é gamética. Porém, existem ciclos de vida em que a meiose ocorre em outros momentos e com outras finalidades que não para a produção de gametas. Por exemplo, no ciclo de vida aplobionte aplonte, a meiose é chamada de meiose zigótica, tá? Isso vai acontecer em algumas algas verdes, alguns fungos e protozoários. Vejam que interessante, o organismo adulto, ele é um organismo haploide, que por mitose vai produzir gametas haploides também. Esses gametas haploides vão se fundir no processo de fecundação, dando origem a um zigoto diploide. Porém, esse zigoto diploide é incompatível com a forma adulta daquela espécie. Portanto, o zigoto, né, a célula ovo ou zigoto, vai passar pelo processo de meiose, dando origem às células haploides, que por mitose vão chegar até a fase adulta, formando o organismo adulto haploide, né? Então, vejam que aqui a meiose, ela tem uma função muito diferente, né? Que eu acho que muitos desconheciam até entrar aqui na universidade. Então, a primeira coisa que cai por terra, né, na aula de hoje, é essa ideia que meiose é uma divisão celular que existe apenas para a produção de gametas. Não é verdade. Isso é verdade para os vertebrados, mas para os outros organismos, a meiose pode ter outras finalidades, como, por exemplo, aqui, a meiose gamética. Perdão, a meiose zigótica, certo? E um terceiro ciclo de vida, talvez o mais complexo, é o ciclo de vida diplobionte. Nele, pessoal, a meiose, ela é espórica. E esse ciclo de vida, ele tem alternância de gerações. Vocês já viram isso em biodiversidade, então eu vou passar rapidinho, tá? Então, eu tenho dois indivíduos adultos, uma forma haploide e uma forma diploide. Então, caminhando aqui no ciclo de vida diplobionte, vamos começar pelo adulto o adulto diploide, tá? O esporófito diploide, ele vai sofrer meiose para a produção de esporos, certo? Então, por isso que eu chamo a meiose de meiose espórica. O esporo germina
dando origem a um gametófito, que é a forma adulta haploide. O gametófito vai produzir gametas por mitose. Os gametas vão se encontrar pela fecundação, no processo de fecundação, formando um zigoto diploide, que por mitose cresce, chega à forma adulta diploide, que é o esporófito, que volta, sofre meiose espórica, o esporo haploide e assim por diante, tá? Então, vejam só que na questão para alguns fungos, algumas algas e algumas plantas, nós temos esse ciclo diplobionte com meiose espórica, certo? Bom, seja a meiose gamética, espórica ou zigótica, ela sempre vai ter o mesmo padrão, porque é um processo ultra conservado entre as espécies, tá? Então, a meiose vai sempre acontecer da mesma forma. Ela tem duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela é toda subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese. E a meiose 2, por sua vez, também. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese. Nós temos duas divisões nucleares, certo? E duas divisões citoplasmáticas. De forma que uma célula diploide, uma célula 2N, resultará em 4 células haploides. Indo passo a passo em cada fase da meiose, nós vamos, então, começar pela meiose 1, prófase 1, tá? E aí, a gente tem a nossa primeira pulguinha atrás da orelha. Vejam isso, gente. A prófase 1 da meiose 1, ela é a fase mais longa da meiose, a mais complexa e importante da meiose, tá? Uma das mais importantes da meiose. E ela é subdividida em 5 etapas, com nomes bem esquisitos, tá? Então, a prófase 1, ela é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E nós vamos discutir os eventos de cada uma dessas subfases. Vamos lá comigo, não desistam. Gente, na prófase 1 da meiose, o que acontece? A primeira subfase é o leptóteno. E nesse momento, a célula acabou de receber o sinal de que ela vai entrar em meiose. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é começar a condensar o seu material genético. Então, nós observamos uma célula em leptóteno com cromossomos começando a se formar. Então, eu tenho o material genético com regiões compactadas e outras regiões pouco compactadas. E aí ele apresenta esse aspecto granular, que a gente vai ver em todos os livros, tá? Aqui, olha, uma imagem de microscopia, mostrando, então, esse aspecto granular do núcleo de uma célula em leptóteno, porque a cromatina está começando a se organizar, se compactar, para formar cromossomos. Então, essa é a carinha do leptóteno. Na próxima subfase da prófase 1, o zigóteno, eu já tenho cromossomos bem definidos, ou seja, aquela compactação da cromatina evoluiu muito bem e agora eu vejo os cromossomos individualizados, certo? Se eu pensar numa célula com 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos homólogos, então eu vejo já esses 23 pares bem formadinhos, bem individualizados, tá? O que é importante na fase de zigóteno, pessoal? Uma coisa muito bonita acontece nesse momento, que é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Então, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, no caso de uma célula humana, por exemplo. Esses 23 pares, né, eles ficam misturados ali. Então, eu tenho 46 cromossomos misturados, né? Na fase de zigóteno, o que acontece é que os homólogos se atraem e eles se emparelham, eles se colocam lado a lado.
Isso só é possível, gente, graças a um complexo de proteínas que se forma, como se fosse uma massa de proteínas que ajuda esse emparelhamento dos cromossomos homólogos. Então, esse complexo de proteínas é chamado de complexo sinaptonêmico, tá? Ele estabiliza o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Então, vejam aqui, ó, o que é esse emparelhamento e o que é esse complexo sinaptonêmico. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos duplicados. Um homólogo representado em azul e outro representado em vermelho. Eles estão emparelhados, eles estão lado a lado, né? E o que faz com que eles fiquem estabilizados lado a lado é a presença de um complexo de proteínas que vai formar como se fosse uma massa adesiva entre os 2 cromossomos homólogos, tá? Por que eu gasto tanta energia nessa fase de zigóteno, tá? Porque a célula se prepara para a próxima subfase, que é a subfase de paquíteno, em que os cromossomos homólogos vão fazer permuta. Eles vão fazer permuta ou crossing over. O que é isso? Eles vão trocar pequenos fragmentos entre si. Isso, pessoal, representado aqui lateralmente, ó, a gente tem 2 cromossomos homólogos, um verde e um amarelo emparelhados graças ao complexo sinaptonêmico, lá da fase de zigóteno. Aqui em paquíteno, eles vão poder trocar pequenas porções correspondentes. Então, o homólogo verde, ele já não é mais um homólogo verde normal. Ele agora tem pedacinhos do amarelo. Isso faz com que ele tenha muito mais variabilidade genética. Certo? Então, vejam, em cada meiose, eu tenho vários processos de permuta acontecendo já na prófase 1, na subfase de paquíteno. Olha que bonito, né? Então, eu tenho essas trocas de fragmentos de DNA com muita precisão, tá? Para aumentar a variabilidade genética das espécies. Então, agora a gente entendeu por que a célula gasta tanta energia produzindo aquele complexo sinaptonêmico. Saindo, então, do paquíteno, do crossing over, eu entro no diplóteno, quando o complexo sinaptonêmico se desfaz, os cromossomos homólogos já não precisam mais ficar emparelhados perfeitamente, e aí eu vejo, né, esses resquícios de interação entre os homólogos, que eu chamo de quiasma, que é esse xizinho que a gente vê ao microscópio após o processo de permuta. Então, essa é a carinha do diplóteno, tá? E, fechando a prófase 1, a diacinese, que nada mais é do que aumento da compactação desses cromossomos, que já sofreram permuta, né? E fragmentação do envoltório nuclear. Agora sim vai começar a divisão celular, porque agora, com o envoltório nuclear fragmentado, eu exponho os cromossomos e os microtúbulos do fuso, meiótico, no caso, vão ter acesso a esses cromossomos, né? Mais especificamente, esses microtúbulos aqui, que são os cinetocóricos, né? E aqui, os microtúbulos não cinetocóricos ou polares. Então, as fibras do fuso passam a ter acesso aos cromossomos no final da prófase 1, na subfase de diacinese. Perfeito, gente. Fechamos prófase 1 com sucesso e seguimos para a metáfase 1. Os cromossomos homólogos chegam em máxima condensação e vão se colocar aqui na região equatorial da célula, tá? O envoltório nuclear e o nucleolo já se desfizeram completamente e cada cromossomo homólogo que está duplicado, né, tem apenas um cinetocoro. Então, vejam aqui nessa imagem do lado, ó. Cada cromossomo homólogo, então aqui eu tenho um cromossomo homólogo vermelho, e aqui eu tenho um cromossomo cinza, né? Então eu tenho um par de cromossomos homólogos, que no caso está duplicado, porque afinal eles estão sofrendo divisão celular. Cada cromossomo tem apenas um cinetocoro associado ao seu centrômero. Então, cada cromossomo homólogo
vai se ligar apenas por um cinetocoro às fibras do fuso, tá? Durante o processo de metáfase. E isso é super importante, pessoal, porque na fase seguinte, que é a fase de anáfase 1, eu garanto que as fibras cinetocóricas, né, puxem para os polos da célula um homólogo para o lado, outro homólogo para o outro lado. Então, o que acontece na anáfase 1 é a separação dos cromossomos homólogos que ainda estão duplicados, tá? Cada célula filha receberá apenas um cromossomo de cada par de homólogos, certo? E cada cromossomo está duplicado. E na telófase 1, os cromossomos se descondensam, reconstitui-se o envoltório nuclear, ocorre a citocinese, que é a separação do citoplasma, e eu tenho como resultado da meiose 1 a formação de duas células haploides. Cada célula formada tem apenas um componente do par de homólogos, certo? Então, embora esses cromossomos estejam duplicados, eles já foram separados, né? Então, eu tenho um componente do par de homólogos que foi para uma célula, o outro para outra célula. Portanto, essas células filhas, resultantes da meiose 1, já são haploides. Eu tenho uma breve intérfase, e sem que haja fase S, eu entro na meiose 2. Então, vejam, essa intérfase não inclui duplicação do material genético. O material genético já está duplicado. E aí eu vou para a meiose 2, que é muito rapidinha, muito similar à mitose, e ela vai acontecer da seguinte forma. Na prófase 2, eu desorganizo, então, o envoltório nuclear. Os cromossomos duplicados vão se associar às fibras do fuso meiótico, né, e vão se colocar aqui na região equatorial da célula, já na fase de metáfase 2. Vejam que agora, gente, na metáfase 2, cada cromossomo tem 2 cinetocoros. Então, as fibras do fuso vão se ligar a 2 lados do cromossomo duplicado, tá? Isso vai permitir que, durante a anáfase 2, esse cromossomo duplicado seja puxado e as duas cromátides irmãs se separem, certo? E aí, então, na telófase 2, eu tenho cromossomos descondensados, organização de um novo envoltório nuclear e reaparecimento do núcleo. Agora sim, ao final da meiose 2, eu tenho a formação de 4 células filhas haploides com cromossomos simples, certo? Então, gente, ao término da meiose 1, eu já tenho 2 células filhas haploides, mas elas estão com os cromossomos duplicados. Cada cromossomo que eu enxergo, eu vejo 2 cromátides irmãs. Então, eu preciso da meiose 2 para que cada célula resultante da meiose 1 forme 2 novas células através da separação das cromátides irmãs. Aí sim, ao final da meiose 2, eu tenho a formação de 4 células haploides com cromossomos simples, certo? E a meiose, como eu já comentei com vocês, é um dos processos celulares mais conservados entre os organismos, tá? Acredita-se que a meiose ela se originou por um erro da mitose. A meiose ela é muito importante porque ela garante a variabilidade genética através da recombinação, tanto graças ao processo de permuta ou crossing over, quanto pela separação independente dos cromossomos homólogos. Considerando, pessoal, a complexidade na organização dos cromossomos, a teoria mais aceita é que os primeiros eucariontes eram haploides e que se fundiram com outros haploides, formando indivíduos diploides, ou duplicaram seus materiais genéticos e se tornaram diploides, tá bom? Então, essa é uma visão geral sobre o processo de meiose. E essa meiose que a gente estudou agora, nessa primeira parte da aula, ela serve para qualquer ciclo de vida.
seja uma meiose zigótica, uma gamética ou uma espórica, tá bom? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a meiose gamética. Não deixem de assistir o segundo vídeo. Até já!